Irmãos, boa noite para todos, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite carinhoso do Ricardo Mesquita para estar na cidade de Florianópolis, no grupo Amor e Humildade do Apóstolo. Mas nessa noite, nós gostaríamos de convidar o público para uma viagem no tempo. Uma viagem para 2000 anos atrás. Nós vamos, à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec, examinar uma passagem do Novo Testamento, chamada, ou mais conhecida pelo nome de parábola do filho pródigo. Mas aqui nós já fazemos a primeira advertência. Essa parábola não conta a história de apenas um filho, do pródigo. Ela conta a história de 2 filhos. Motivo pelo qual alguns estudiosos têm preferido chamar essa parábola de a parábola dos 2 filhos perdidos. Os 2 estão perdidos. E nós, ao longo do tempo, nos acostumamos a ver apenas um deles, esquecendo do outro. Bom, o texto diz assim, está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 11 a 32. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a propriedade. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E tendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço do filho e o beijou repetidamente. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, conversava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua propriedade com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, você sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa é a parábola dos dois filhos. A primeira tendência que nós temos é interpretar essa parábola segundo os nossos padrões culturais. Então, quando nós pensamos numa propriedade de terra, dois filhos, um filho pedindo para o pai a parte dele, o pai repartindo os bens, entregando para esse filho, ele vendendo tudo e voltando para casa sem nada, nós fazemos julgamentos que são condicionados pela nossa cultura. Ora, nós nascemos no Brasil, vivemos uma sociedade que tem suas regras, tem certas coisas que você não pode fazer, outras você pode, há uma série de limitações. O certo é que nós estamos condicionados. E quando examinamos uma parábola dessa, nós temos uma tendência de querer que a parábola caiba dentro dos nossos costumes. E esse é o primeiro grande equívoco de quem interpreta o Novo Testamento. Já dizia a espiritualidade superior na questão 627 de O Livro dos Espíritos. Jesus falava segundo a época e os lugares. Segundo a época e os lugares. Portanto, se nós temos a intenção de ter um mínimo de sucesso na interpretação do Novo Testamento, nós precisamos guardar a nossa cultura, guardar a nossa forma de pensar e de julgar o mundo, e tentar fazer uma viagem para 2000 anos atrás, e tentar entender como viviam as pessoas naquelas aldeias da Galileia, na época em que Jesus lá esteve. Esse é o desafio. O desafio que nós temos hoje à nossa frente é nos transportar para o mar da Galileia e começarmos a ouvir essa parábola como se nós todos aqui fôssemos moradores daquela região. E aí cabe a pergunta: como um morador daquela região interpretaria essa parábola? Que tipo de elementos Jesus está utilizando para sensibilizar os seus ouvintes? Esse é o nosso desafio. Então, preparados? Vamos guardar toda a nossa bagagem, vamos nos transportar para a Palestina do primeiro século. Jesus está diante de camponeses que vivem em aldeias, como temos aqui na ilha, pequenas aldeias. Por exemplo, a aldeia em que Jesus viveu, Nazaré. Os pesquisadores mais otimistas, dizem que Nazaré tinha no máximo umas 100 casas. Uma aldeia pequena, muito pequena. E quem morou ou mora numa cidade bem pequenininha sabe o que eu estou falando. A vida comunitária numa cidade pequena é totalmente diferente da vida na capital, Florianópolis. Imagina numa aldeia com no máximo 100 famílias. Os valores são outros. Mas não é apenas uma questão de tamanho da aldeia.
Nós vivemos numa sociedade ocidental, nós estamos falando aqui de um povo oriental. Mais precisamente, nós estamos falando do Oriente Próximo. Ali em torno do deserto da Síria, norte da Palestina. É uma cultura diferente. Vamos falar um pouquinho sobre essa cultura. Nessa cultura, as pessoas vivem em famílias. A sua identidade como indivíduo é tirada da família. E a família vive em estreita relação com a terra. No caso dos camponeses. E aqui, a parábola de Jesus está falando de camponeses. Eles tiram a sua identidade da terra. Vamos entender um pouco isso. Na direção da família há um pai. É uma sociedade patriarcal. O pai é a figura máxima de autoridade. Ele administra todos os bens. Os filhos vivem na propriedade com o pai e com a mãe. E na maioria dos casos, mesmo quando o pai morria, a mãe, os irmãos continuavam juntos na mesma propriedade, eles dividiam as propriedades. Porque naquelas aldeias, as pessoas vivem de forma gregária, por uma questão de sobrevivência. Você precisa se unir. Se você tem uma propriedade isolada, se você vive distante, você corre inúmeros riscos. Então eles viviam juntos, juntavam as ovelhas. Algumas pessoas tomavam conta das ovelhas de toda a aldeia. Eles compartilhavam o arado, aravam a terra juntos, toda a aldeia. Quando a gente pensa assim numa tribo indígena, a gente consegue hoje, para nós brasileiros, uma ideia do que é viver numa aldeia dessa. E o que acontece aqui? Esse filho mais moço chega para o pai e diz para ele assim: pai, reparte os bens e dá a minha parte. Ora, esse filho cometeu uma falta gravíssima, extremamente grave. Enquanto o pai estiver vivo, as leis e os costumes dessas aldeias do Oriente não permitem a divisão dos bens. Você pedir para um pai, enquanto ele está vivo, para dividir os bens, é expressar para o pai que você deseja vê-lo morto. Você está desejando a morte dele. Isso é muito grave, porque nessas sociedades, os pais, as pessoas mais velhas, têm uma autoridade e elas são merecedoras de um respeito enorme. E não precisa nem de estatuto do idoso. O respeito era natural. Então o filho mais novo começa cometendo um grave equívoco. E o fator mais inusitado dessa parábola de Jesus é que o que as pessoas que ouviam Jesus estavam ouvindo Jesus contar a história, o que elas esperavam? Qual era a expectativa delas? Que o pai virasse para o filho mais novo e dissesse para ele: você cometeu uma falha gravíssima, você está desejando a minha morte e eu estou te deserdando. Ele perderia a parte na herança, seria expulso da aldeia,
porque a aldeia não permite esse tipo de comportamento, não permite. Mas o que o pai faz? Surpreendentemente, inesperadamente, o pai da parábola reparte os bens e entrega a parte para o filho mais novo. Primeiro choque que essa parábola criou nos ouvintes da Palestina do primeiro século. Por que ele fez isso? Mas os problemas do rapaz mais jovem estavam começando. Porque se o pai atendeu o pedido dele e resolveu repartir os bens, a aldeia não iria aceitar a permanência desse rapaz lá. Ele precisava sair, e foi o que ele fez. Vendeu rapidamente a sua parte na propriedade, rompeu a unidade familiar, porque a unidade da família numa aldeia está na propriedade comum. Isso é que é importante a gente pensar. Mesmo que o pai morresse, a mãe morresse, os irmãos, na maioria das vezes, continuavam juntos, cultivando aquela propriedade. Aquilo tinha um valor emocional, um valor familiar. De repente, ele provoca uma ruptura grave, porque o patrimônio foi rompido ao meio e vendido para outra pessoa da aldeia. A família dividiu-se, e todo mundo na aldeia ficou sabendo que naquela família havia um problema sério de relacionamento entre o pai e o filho mais novo. Um problema sério, que causou uma divisão na família. Ele então vende rapidamente a sua parte, que é algo inusitado, porque pessoas que já viveram no Oriente, que estão acostumados com aquela região, Síria, Iraque, Afeganistão, norte da Galileia, norte da Palestina, sabem que é muito difícil você comprar e vender imóvel naquela região. As negociações duram meses. A forma como eles encaram a terra é diferente da nossa. A identidade deles está na terra. Vender a terra é algo sério, é uma cerimônia quase. E nessa parábola ele vende rápido. Por quê? Porque se ele permanecesse, a aldeia poderia apedrejá-lo, e poderia ser agredido pelos aldeões. Ele então vende tudo e foge. E a parábola não diz como, mas ele gasta tudo. Gasta tudo. Aqui é preciso entender uma coisa: não era uma propriedade tão grande assim também. Aldeias pequenas. Aldeias pequenas. Ele recebeu dinheiro. Dinheiro naquela sociedade não tem tanto valor assim. As pessoas vivem da terra, do cultivo de plantas, de cereais, apacentando rebanhos. Ele pegou o dinheiro e foi embora, gastou tudo. E aqui começa o sofrimento do jovem, porque há uma fome na região, e aquilo era comum. Bastava uma seca mais longa e você tinha falta de comida, os rebanhos morriam. Eu gosto de pensar, quando estamos examinando essa parábola, em algumas regiões do Nordeste brasileiro. Aquelas vaquinhas magrinhas, e aquelas pessoas lá na terra, esperando chover. Pois bem, aconteceu isso. Ele, sem dinheiro, sem propriedade, sem ter o que cultivar e onde cultivar,
é obrigado a pedir emprego. Pede emprego, e aqui começa um processo de expiação sério. Porque qual o emprego que ele consegue? Cuidar de porcos. Ora, naquela sociedade da Palestina, até hoje, mas sobretudo no primeiro século, era humilhante cuidar de porco, porque porco era considerado um animal imundo. Você não pode comer a carne e sequer ter contato com o porco, que dirá cuidar de porco. Apacentar porcos era uma atividade humilhante. O que essa parábola está querendo dizer é que o jovem atingiu o fundo do poço. O fundo do poço. Mas tem sempre jeito de piorar. Não bastasse a situação de ter que cuidar de porcos, eles não davam comida para ele. E os porcos daquela região se alimentam de uma espécie de vagem. Essa vagem que nós temos lá tem dois tipos. Tem um tipo que é a chamada planta gafanhoto, que é uma vagem doce, ela é docinha e tem valor nutritivo. Era essa que João Batista comia, a vagem gafanhoto. E tem um outro tipo de vagem que era dada para os porcos, que é uma vagem amarga, que tem pouquíssimo valor nutritivo, porque numa situação de fome você não vai dar a vagem docinha para o porco. Ele então começa a comer desse alimento de porco. Ora, se cuidar de porco era uma humilhação, que dirá comer da comida que o porco comia? Mas essa vagem que o porco come não tinha valor nutritivo, e ele então começa a passar fome. E aqui começa o processo de recuperação espiritual do moço, do jovem. Ele pensa: quantos trabalhadores assalariados do meu pai têm pão, carne, lugar para dormir, e eu que sou filho, estou aqui nessa terra longínqua, comendo comida de porco. Cai em si, diz a parábola, e ele, caindo em si, um processo de despertar da consciência, fala: levantar-me-ei, porque ele percebeu que estava caído. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e na tua presença, me recebe como um dos teus assalariados. Deixa eu trabalhar como um assalariado na propriedade que um dia foi minha. Ora, mas tem alguns detalhes aqui que escapam. Na verdade, esse moço tinha 3 grandes problemas para resolver. 3 grandes problemas. Primeiro problema: ele insultou o pai ao pedir a divisão dos bens. Nós já vimos isso. Insultou o pai. E aqui ele precisaria apelar para a misericórdia do pai
para que ele o perdoasse do insulto e da humilhação, porque toda a aldeia, como que a aldeia interpretou essa situação? Interpretou isso como uma humilhação para aquele pai. Aquele pai foi humilhado publicamente. E como é que ele teria que aparecer e pedir perdão para um pai que é um patriarca de uma sociedade desse tamanhozinho? Pedir perdão. Esse era o primeiro obstáculo dele. Mas acreditem, era o mais simples. O segundo, ele precisaria enfrentar a aldeia, porque ele foi proscrito. Com essa atitude, ele foi expulso pela aldeia. A aldeia não recebe mais ele. E se ele chegasse e entrasse na aldeia, ele seria, pelas tradições daquele povo, seria humilhado publicamente e possivelmente até apedrejado em público. Porque você quebra códigos de ética que são fortes. A gente basta citar um exemplo trágico que nós presenciamos agora, há pouco tempo no Brasil, que foi o pai que está sendo acusado, está envolvido no caso da menina que foi atirada do apartamento. O pai está respondendo o processo e é considerado o maior suspeito do crime. Como que a sociedade reagiu a esse fato? Ele quebrou regras da nossa sociedade que são inadmissíveis de serem quebradas. Da mesma forma esse moço. Ele tocou numa ferida séria. E como é que ele ia fazer? Tinha que entrar na aldeia. Mas temos um terceiro problema ainda. Ele rompeu com o irmão mais velho. Porque ao pedir a parte dele na herança, qual a mensagem que ele passou para o irmão? Eu não quero, depois da morte dos nossos pais, dividir propriedade com você. Ora, isso é grave. Isso também é gravíssimo, porque você está rompendo o elo da família. Isso significa que a família não terá continuidade. E isso no Oriente é sério. É muito sério. Uma das coisas que mais chocam executivos ocidentais, você chega nessa região da Síria, da Índia, e encontra executivos milionários. Antes dele fechar um negócio, ele vai lá na aldeia conversar com o pai. O pai velhinho mora na aldeia. Chega lá um empresário de helicóptero: pai, estou fechando um negócio, queria a sua bênção. E o pai tem que dar a bênção. Tamanho é o respeito pela figura paterna, pela tradição da família. E isso para nós ocidentais é quase que incompreensível. Mal a gente pega um celular e liga, né? Pai, tem uma notícia boa, fechei um negócio. Lá não, tem que ir lá, beijar a mão do pai, pedir a bênção, autorização. E o filho é independente, ele não depende mais do pai. Mas pelas regras orientais, não tem isso. O filho é responsável pelo pai enquanto ele estiver vivo. Ele deve respeito ao pai enquanto ele estiver vivo. Ele só conquista a liberdade plena após a morte dos pais. É um outro padrão. E aqui o jovem moço teria que se ver com o irmão, porque ele ia pedir emprego na propriedade, mas aquela propriedade agora era herança do irmão, e ele rompeu com o irmão. Pela parábola,
ele não tinha planos, ele só pensou assim: eu vou conversar com meu pai e vou dizer: pai, cometi um erro, me perdoa. Mas ele não tinha nenhum plano para a aldeia e nem para o irmão. Ele não pensou nisso. Mas a parábola prossegue, e aqui Jesus revela que é o mestre insuperável. O que vai acontecer? O moço se põe a caminho para casa. É o retorno, cheio de incertezas, com 3 problemas e uma solução mais ou menos para um dos problemas. Mas o que acontece? Acontece uma coisa extraordinária. Mas antes de eu contar que coisa extraordinária acontece, eu preciso dar mais um costume. Estamos só situando, daqui a pouco nós vamos entrar na interpretação. Mas é preciso a gente entender esse contexto cultural, porque isso aqui não é uma parábola contada para brasileiro. Isso aqui foi uma parábola contada para oriental no século I. Por isso que é importante a gente entender isso. Em uma aldeia, um ancião, um pai de família, ele anda lento e majestosamente. O ancião na aldeia anda devagar, com aquelas túnicas longas, lento, pausado. É uma humilhação, um ancião, uma pessoa mais velha, seja mulher ou homem, sair correndo. Isso não existe. Se você for numa aldeia daquela do Oriente e alguma pessoa mais velha está correndo, corre bastante, porque tem algum problema sério. Eles não correm. Aliás, isso é antigo, não é só no Oriente. Aristóteles já dizia isso: conhece-se um ancião pelo seu caminhar, o seu andar solene. Bom, sabe o que vai acontecer nessa parábola? O moço aproxima, mas ele está longe ainda da aldeia, ele está longe. O pai o vê de longe. É o pai quem o vê. Ele ainda não chegou. Ele não caminhou tudo que tinha que caminhar. O pai o avista de longe e sai correndo pela aldeia. Olha, quando esse pai sai correndo pela aldeia, a aldeia parou. Parou todo mundo. Está acontecendo algo de especial nessa aldeia. O pai corre, sai da aldeia e corre, encontra com o filho. O que ele fala? Não deu tempo de falar nada. O pai o abraça e começa a beijar repetidamente no rosto dele. Por que isso? Que sinal que é isso nessa sociedade? Alguém do sexo masculino beijar outro do sexo masculino repetidamente no rosto. Que sinal é esse? Quando há um problema na sociedade do Oriente Médio, até hoje, quando há um problema, um conflito entre duas pessoas, você chama um mediador, um conciliador. Esse conciliador tem que ser alguém da confiança dos dois. Ele então conversa com os dois, apazigua. Se chegar num acordo, sabe qual que é o sinal de que o acordo foi firmado? De que o problema foi resolvido? Você beija no rosto.
Isso é sinal de reconciliação. Então, aqui na parábola, o pai beijar repetidamente o rosto do filho significa, sem precisar dizer nada, não precisa palavras, ele está dizendo um bem grandão assim: eu te perdoo, você está perdoado. Estamos reconciliados. O rompimento, meu filho, que você causou, está anulado. Aí alguém vai perguntar assim: e cadê o conciliador? Quem que fez a mediação? Sabe a quem incumbia o dever de fazer a mediação? Num conflito entre um filho e o pai? O outro filho, de preferência o mais velho. E o irmão mais velho, quando o mais novo pediu para repartir os bens, era dever dele intervir e conciliar. E o que ele se fez? Silenciou. Foi a primeira falha gravíssima do outro irmão, porque todo mundo lê a parábola e pensa só no filho pródigo, ninguém pensa no outro irmão. O primeiro erro gravíssimo do irmão mais velho foi a omissão. Ele se omitiu, ele não exerceu um papel de irmão mais velho, que era conciliar. Ele tinha que ter chamado o irmão mais novo, tentado a conciliação, mas ele permitiu a divisão, porque na realidade ele ia extrair benefício dessa divisão. Afinal de contas, o que ficou era dele. Só que um teve coragem de pedir, o outro se aproveitou que o outro pediu. Nós vamos começar a identificar os problemas do filho mais velho. Mas o beijo repetido do pai mostrava o perdão incondicional. Aí alguém vai perguntar assim: e o problema com a aldeia? Ora, o pai se humilhou mais uma vez. Se humilhou, e essa humilhação do pai impede que a aldeia faça algo contra o filho. O pai ter saído correndo pela aldeia e perdoado publicamente, a aldeia inteira vendo, aquilo é um sinal de: você, meu filho, não tem mais problema com a aldeia. O pai, o segundo problema que o filho tinha, que era com a aldeia, o pai resolveu. E aqui nós vamos percebendo como que Jesus vai construindo a figura de um pai amoroso, de um pai enormemente amoroso. Que esse pai da parábola é Deus. É Deus. Jesus está utilizando esses elementos da cultura daquela aldeia para fazer uma referência ao Deus, para mostrar que a bondade, o amor e o perdão de Deus são infinitos. Esse aqui é o ponto. O pai se humilha e resolve. Então o filho tem dois problemas resolvidos. Quando ele percebe isso, ele fala: pai, pequei contra ti, perante o céu, não, contra o céu, perante ti. E o pai não deixa ele terminar. O que ele ia pedir? Deixa eu ser um assalariado, não é? Ele ia pedir um emprego. O pai interrompe, vira para os servos e fala assim: traz roupa para ele, traz uma sandália e traz um anel. O que significa isso? Significa simples, é simples.
só anda de sandália o filho. O servo anda descalço. O anel é o anel da família. Usa o pai, o irmão mais velho e o irmão mais novo. É o anel da família. É o sinal de sou filho. E a roupa é a roupa que os filhos recebem convidados numa festa, quando há festa na aldeia. O que Jesus está passando aqui? O que aqueles ouvintes entenderam? Que o pai disse para o filho mais jovem: não precisa nem se pedir para trabalhar não, você vai voltar a ser filho. Eu estou restaurando você na condição de filho. E tem mais. O pai poderia ter virado para os servos e dito assim: mata um cabrito, 2 ovelhas. Porque vocês imaginem, numa aldeia como essa, que tem 30, 20 casas, 20 famíliazinhas que moram ali, são proprietários. Se você matar um boi, que ele mandou matar um boi, significa, quando ele diz assim, mata o boi, os aldeões entenderam, é festa para a aldeia inteira. É mais ou menos assim: todos vocês da aldeia estão convidados. E não tem geladeira, não tem freezer, não tem carne num saquinho que você compra lá, está pesado, já congelado. Matou o boi, se não for comida, acabou, a carne estraga. E matar um boi e fazer uma festinha privada é uma humilhação na aldeia, é uma desfeita. Se você matou o boi, é porque você tem que convidar todo mundo. Lá você já não precisava convidar, e sempre tinha os agregados. Você matasse um cabritinho, sempre vinha um vizinho, já sentava, trazia um pão dele. É tudo coletivo. É tudo coletivo. Se você matou um boi, é a aldeia inteira. E é esse o sinal do pai. Por quê? É o banquete da reconciliação do filho com a aldeia. É uma festa dada para que haja uma perfeita integração do filho na comunidade. Porque quando alguém comete um erro, você causa problemas no seu círculo pessoal, mas você causa problemas na comunidade onde você vive também. E na reencarnação, o resgate não é só com as pessoas que você prejudicou diretamente, mas é um resgate também na comunidade em que você estava. A perturbação que você criou tem que ser restaurada, é da lei. Aqui ele é chamado a comunidade. Mas faltou um problema. Faltou um problema. Tem um irmão mais velho. O irmão mais velho não estava trabalhando. Quando ele chega, a aldeia já está dançando, cantando, o boi já está assando, já está uma festa. Então ele pergunta para o céu: o que está acontecendo? Papai matou o boi? Não, que alguma ocasião especial? Sim, ocasião especialíssima. Teu irmão voltou. Não é possível. E aqui começa a revelação da personalidade do filho mais velho. É aqui que ele começa a se revelar. Ele já tinha mostrado uma pontinha das garras, que é quando ele se omite em conciliar o irmão e o pai.
Mas aqui ele vai pôr, como diz lá em Minas, todas as garras para fora. O filho mais velho é, na sociedade oriental, o primogênito. E o primogênito representa o pai. Se o pai se ausenta, quem responde pela casa é o filho mais velho. É tanto que a parte na herança dele é maior. Se você tem 2 filhos, você tem que dividir os bens por 3, porque o filho mais velho ele tem 2/3. Ele representa. O que a aldeia espera do filho mais velho? O pai não perdoou? Perdoou. O que a aldeia está esperando desse filho mais velho? Que ele entre na casa, vista a sua roupa de anfitrião e receba os convidados junto com o pai. Esse é o papel dele. Ele tem que receber, mesmo que ele não concorde com o pai. Depois ele vai conversar privado com o pai. Depois que a festa acabar, ele fala: pai, mas eu não concordo com isso. Que já é um problema você virar para um pai naquela sociedade e falar que você não concorda com ele. Já é um problemão. Mas o que ele faz? Em público, na frente de toda a aldeia, ele vira e diz: eu não vou entrar. Nossa, a gente tem um ditado que é assim: lavar roupa suja. Roupa suja se lava em casa. Aqui não, aqui ele lavou na frente da aldeia, expôs o problema todo para a aldeia. E mais uma vez o pai se humilha, vem até o filho e fala: meu filho, entra. Fala: pai. Ele não fala pai. Ele não fala pai. Ele deveria ter falado pai, que é o tratamento respeitoso. Desrespeitosamente ele diz assim: tenho te servido há tantos anos e você nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Por que ele não entendeu? Porque esse filho mais velho, a vontade dele era ter saído da aldeia também. Ele nunca esteve naquela casa. Ele só não teve coragem de fazer o que o filho pródigo fez. O pai restaura a família, o pai une novamente a família, o pai está ali se alegrando, cuidando dos interesses da família, e ele está pensando no cabrito com os amigos. O coração dele está vibrando em outro lugar. Ele é o egoísta, mas é o egoísta covarde, porque o filho pródigo é o egoísta corajoso. Pelo menos ele teve a coragem de sair. O outro estava lá, mas na verdade nunca esteve. E aqui se encerra a parábola com a lição de Jesus. Com a lição do pai, né? Jesus contando. O pai vira e fala: filho, tudo que é meu te pertence. Tudo que é meu te pertence. Mas era justo nos alegrarmos com o retorno do teu irmão, que ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E termina a parábola. Essa é a parábola. Agora nós vamos interpretá-la à luz da doutrina espírita. Até aqui
nós cuidamos apenas dos aspectos culturais para a gente entender a parábola, senão não dá para entender nada. Agora nós vamos entrar. Por que Jesus contou essa parábola? Sabe por quê? Ele chega num lugar e fazem um almoço. Naquela sociedade, como hoje, no Brasil também, se você recebe alguém em casa para comer na sua mesa, significa que você tem um apreço por essa pessoa. É uma honra, mesmo na nossa sociedade, ser convidado para jantar, almoçar na casa de alguém. É um sinal de uma camaradagem, de uma amizade, de uma proximidade. Naquela sociedade, muito mais. Mas quando Jesus assenta-se para comer, ele chama publicanos e pecadores para comer com ele. E os fariseus que estavam assistindo falaram: mas não é possível, você que se diz um mestre, comendo com pessoas impuras? Como que você recebe pessoas impuras? Jesus então conta essa parábola, e aqui fica fácil, porque ele está descrevendo duas atitudes. Os publicanos e pecadores representam o filho pródigo, e os fariseus e escribas representam o filho mais velho e egoísta. São os dois tipos de atitudes que nós podemos ter para com Deus. É aqui que começa. Aqui que começa. Diz Emmanuel, no livro Consolador, quando lhe perguntam se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E Emmanuel responde: o homem, confiando mais em si mesmo que na providência divina, confiando mais em si mesmo que na providência divina, transforma-se num foco de ações contrárias a essa lei. Transforma a sua fragilidade num foco de ações contrárias à lei divina. Eis o mal. Eis o mal. O homem, confiando mais em si mesmo, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei divina. Eis o mal. Urge, é preciso recompor os elos dessa relação sagrada. Eis o resgate. O que o Emmanuel está dizendo? Toda vez que na nossa evolução espiritual nós nos afastamos de Deus, nós rompemos os elos que nos unem ao Criador, você passa a viver em torno da sua própria fragilidade. Você cria um foco, uma infecção. Isso é o mal, porque a lei divina é a lei do amor. É simples. É simples. Lei do amor funciona mais ou menos assim: todos somos iguais. Todos somos iguais perante Deus, e todos devemos ser felizes de forma igual. Essa é a lei divina. Mas quando rompemos os elos com Deus, que é o que fez o filho pródigo: pai, dá a minha parte na herança. Dá a minha parte na herança.
A pergunta que eu tenho para fazer aqui é uma pergunta de matemática. Se tiver algum matemático, alguém ligado a exatas na plateia, vai me ajudar. Os bens de Deus, porque Deus é o proprietário de tudo. Alguém tem dúvida disso? Quem que é o proprietário do universo infinito? É Deus. Os bens dele são limitados? Não, são infinitos. Quantos filhos ele tem? Infinitos. Quanto que é infinito dividido por infinito? Qual que é a sua parte na herança divina? Já pensamos nisso? Nós fomos criados espíritos imortais. Ninguém aqui nunca vai morrer. Você vai desencarnar, é outra coisa. E aí eu tenho uma notícia ruim. Tem uma ruim e uma boa. Qual que vocês querem primeiro? Eu vou dar ruim. Todos aqui vão desencarnar. Alguns vão antes, outros vão depois. Todos aqui vão desencarnar. O corpo vai para o caixão, mas você, espírito imortal, não. Você é eterno. Você é eterno. Desde quando fomos criados até hoje, nós somos sustentados pela providência divina. Somos sustentados. Vou fazer uma pergunta simples. Eu lembro de uma vez um programa desses humorísticos, né? Saíram na rua com uma pessoa com microfone e perguntando: olha, no Brasil agora vamos criar um imposto de a quantidade de oxigênio que você respira, e vão medir o nariz da pessoa. Ele tem um nariz maior, vai pagar um imposto maior, né? E tinha pessoas que acreditavam, né? Não, eu acho justo, né? Tem que pagar. Quem tem um nariz maior, respira mais, né? O certo é que o ar que nós respiramos é gratuito. O corpo que nós recebemos é gratuito. A vida é um dom gratuito. Quantos corpos nós já utilizamos até hoje na fieira das nossas reencarnações? Quantos? E aqui a gente pode prosseguir no raciocínio. Quantos quilos de trigo foram necessários para nos alimentar até hoje? Não vou nem falar dos animaizinhos, senão vai criar né, dos bichinhos que morreram. Não vou nem falar isso. Quanto? Somos herdeiros de um Deus que é infinitamente rico. Então, é uma ilusão utilizar os patrimônios que nós recebemos, e aqui eu não estou falando de patrimônio financeiro, saúde, inteligência, beleza, dinheiro, dom artístico, todas essas faculdades são patrimônios que nós só adquirimos graças à providência divina. Teve o seu esforço na aquisição, mas se não fosse a providência divina patrocinando, não teria jeito. Mas não. Sabe o que nós fazemos? Alguns de nós, porque tem outros, lá do filho mais velho, vamos falar do filho pródigo. Alguns de nós dizem assim: eu vou romper as minhas relações com Deus, não quero saber de lei de amor não.
eu agora vou viver a lei do eu. Do eu. No mundo do eu, funciona assim: eu sou mais importante que todos vocês. É assim, isso se chama orgulho. Eu sou o mais importante. Essa é a primeira chaga da humanidade, o orgulho. É o reinado do eu. Segunda chaga, egoísmo. Tudo para mim. Primeiro eu. Eu ganho, você perde. Eu feliz, ainda que você tenha que chorar. Quando se juntam essas duas coisas, orgulho e egoísmo, nós criamos um câncer em torno de nós. Isso tem um nome, isso se chama mal. Esse é o mal. Esse é o mal. Então às vezes as pessoas perguntam assim: a pessoa está começando na doutrina espírita, está lendo o livro dos Espíritos, está naquele início e pergunta: olha, esse negócio que eu leio o Novo Testamento que fala do diabo, né? O diabo existe? Fala, existe. O diabo existe. Está dentro de cada um de nós. Chama-se, sabe qual é o nome dele? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo que levam um pai a atirar uma filha da janela. Orgulho e egoísmo que levam um exército agora a invadir um país e matar 40 mulheres e crianças. É isso. Essa é a história do filho pródigo. É o filho que resolveu viver longe do pai. E aí diz Emmanuel sabiamente: está criado o mal. Instaurou-se o reinado do eu. Ele afastou-se da lei de amor, porque a lei de amor é assim: olha, eu sou importante, mas você também é, como eu. E ao nos relacionarmos, de qualquer forma, ao encontrar com você na rua, ou trabalhar, qualquer tipo de relacionamento humano, eu tenho que ganhar, você também. Eu não posso extrair minha felicidade da infelicidade do outro. E eu tenho que fazer de tudo para que todos estejamos bens. Essa é a lei divina. Todos os filhos vivendo na mesma casa paterna. É isso que a parábola está dizendo. Todos os filhos vivendo na mesma casa paterna. Mas não, nós nos afastamos, criamos um reinado do eu. Eis o mal. Urge pagar pelo erro? Não é isso que o Emmanuel falou? Ah, está criado o mal. Então o que tem que fazer agora? Pagar pelo erro? Não. Recompor os elos dessa união sagrada. Quando a dor nos visita, quando uma expiação e um resgate bate na nossa porta, o objetivo não é massacrar, não é nos fazer sofrer. O objetivo é nos acordar, é reatar os laços com Deus, é nos trazer de volta para a casa paterna, é nos trazer de volta para a lei do amor. Essa é a função da dor.
e do resgate, nos trazer de volta para o amor. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Foi o que aconteceu. E o filho egoísta? O filho egoísta, que aqui representa a atitude farisaica. O que é atitude farisaica? Eu vivo uma vida aparentemente religiosa, eu vivo uma vida em que aparentemente eu cumpro as leis, mas no fundo eu também sou velho, egoísta e orgulhoso. Por quê? Porque quero um Deus exclusivista, um Deus que cuida de mim e da minha família, mesmo que o meu semelhante tenha que morrer. Esse aqui é o filho egoísta. O que Emmanuel vai dizer sobre ele? Agora olha que sutileza aqui. Olha o que Emmanuel diz. Vamos encerrar 9 horas para ficar. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passivo de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração de sovinice. Contrariam a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Ele fica contrariado pelo amor que está reinando. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor. Olha o que o Emmanuel falou. Ele conhece os costumes. Desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo entendimento. Esse é o falso religioso. É o religioso convencionalista. Ele observa rituais, ele observa normas, mas por dentro ele é o mesmo egoísta e orgulhoso que é o filho pródigo. Ele não entendeu o pai. E aqui nós terminamos o seguinte, com uma frase de Emmanuel. Está no livro Palavras de Vida Eterna, chamado Filhos e Servos. Filhos e servos. Porque nessa casa aqui nós tínhamos 2 filhos e tínhamos servos. Qual que é a diferença? Precisamos entender essa diferença. Na verdade, nessa casa, os 2 filhos eram filhos, mas agiam como servos. A diferença é o seguinte: servo é aquele que presta serviço ao Criador, mas recebe remuneração por isso. Como assim? Significa, o Criador tem propósitos para o universo. O servo é aquele que coopera com Deus, mas ele não comunga dos propósitos divinos. Ele vive para satisfazer os seus propósitos individuais. E, às vezes, presta serviço a Deus, desde que receba.
E tem muita gente que vive nesse processo de barganha com Deus. Olha, eu vou fazer isso, Deus, aí você me dá isso? É o servo. O filho é aquele espírito que atingiu um estágio espiritual onde os propósitos dele são os mesmos propósitos de Deus. O que ele deseja é o que Deus deseja. Ele vive com o Pai na casa paterna, e ele entendeu que tudo que é de Deus é dele, que ele é filho. E esse é o nosso desafio, do ponto de vista espiritual, nos tornarmos filhos absolutamente integrados na lei de amor, absolutamente integrados nos propósitos do Criador. Irmãos, muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos.